Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Vale Cast. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha também pelas mídias sociais, pelo seu agregador também, dispositivo de podcast. Eu sou Israel Goldenstein e comigo Carol Rossazzi para mais um conteúdo importante, né, Carol? Exatamente, obrigada Israel. Bora para mais um bate-papo então, né? Nossa convidada de hoje viralizou nas redes sociais, publicando aí vídeos descomplicando, né, a linguagem jurídica, especialmente falando aí sobre direito da família de uma forma totalmente descontraída. E ela é Raquel Munhoz, advogada. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol, Israel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada aí pela sua presença aqui com a gente, Raquel. Obrigada eu. Conta pra nós, então, o que levou você a começar a trabalhar com redes sociais? Tá. Na verdade, eu sempre gostei de comunicação. Sempre fui muito comunicativa, porém o meu coração sempre bateu forte pelo direito. Quando eu tinha 13 anos, eu disse pra minha mãe, eu quero ser advogada. E eu vivia o divórcio dos meus pais nessa época, então eu vivendo a situação, estando dentro da situação e vendo o que acontecia com a minha mãe, com meu pai e até comigo mesma, né? No meio daquele cenário todo, eu falei, eu quero ser advogada. E ninguém acreditou, todo mundo achou que não, imagina, não vai ser advogada, né? Vai mudar de ideia. Era muito nova, né? Muito nova, é. Só que eu sou persistente. Quando eu falo uma coisa pra tirar da minha cabeça é muito difícil. E aí, assim foi, me formei advogada. E quando eu me formei, estava iniciando as redes sociais, o Instagram, tinha já algumas advogadas que já estavam trabalhando. E eu lembro que eu olhava o perfil delas e eu falava assim, nossa, que legal, né? Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Ah, eu acho que não. Porque eu me auto-sabotava. Eu usava a régua da comparação. E quando a gente usa a régua da comparação, a gente já começa perdendo. Porque aí você se compara com uma pessoa que não é você, né? E eu desacreditava do meu potencial. Eu falava, melhor não. E eu já tinha, né, o Gael, quando eu comecei a advogar, tinha o meu primeiro filho. Nasceu, quando eu fiz o exame de ordem, eu estava grávida dele. E aí, esse primeiro ano de faculdade, ainda não, de profissão, eu ainda não mexia na rede social com essa intenção. Porém, quando eu engravidei da minha segunda filha, da Maria Eduarda, em 2019, eu comecei falando um pouco mais sobre maternidade no meu Instagram, mostrando o meu dia a dia com as crianças, como que era, porque eu tinha medo de entrar nessa questão do direito, de dar dicas. Ainda ficava com a régua da comparação. E aí, quando veio a pandemia, viralizou a questão de vídeos curtos no Instagram. E eu falei, bom, agora eu vou começar a fazer. Vou do meu jeitinho. Vou do meu jeito, sem rótulos. O jeito Raquel de ser. E eu comecei fazendo vídeos despretensiosamente. E aí eu fiz um vídeo um dia falando sobre construção em terreno de terceiros. Especificamente no terreno da sogra. Vai construir no terreno da sogra. Fazer um puxadinho Fazer um puxadinho aqui no terreno da sogra. E eu fiz esse vídeo e postei, mas assim, sabe quando você posta? Que é um assunto que dá muito rolo, né? Quando vai fazer com direito de família, né? Eu acho que é por isso que ele viralizou. Mas daí, quando você postou? No primeiro dia, assim, acho que eu postei ele numa quinta-feira e tava normal, assim, eu não tava percebendo, porque eu não ficava também olhando toda hora, sabe? Eu postei e tava lá. E aí teve o aniversário da minha filha no domingo e o meu celular ficou naquele apitando, o tempo todo, apitando. Eu falei assim, nossa, acho que o pessoal da família tá tudo mandando parabéns pra Dudinha, né? E aí quando eu peguei, era muita notificação de Instagram. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, é possível isso? E eu tinha, na época, 900 seguidores. Aí começou, 2.000. 3.000, 4.000, aí bateu 10.000, depois 11.000, foi indo. Falei, Jesus, agora tem que continuar, né? Já que eu comecei. Agora tem gente me acompanhando, exatamente, né? Tem um público já. Tem um público. Agora eu tenho que continuar. E aí eu comecei a fazer caixinha de pergunta pra ver o que eles queriam ver, o que o meu público, eu tinha que conhecer o meu público, o que eles queriam ver. Então eles falavam, maternidade, quero ver a Raquel mãe, quero ver a Raquel advogada. Então eu comecei a mesclar a minha vida particular com as dicas de direito. Não é diferente de um perfil direcionado, de um escritório. Estritamente profissional, no caso. Sim, né? É diferente. Não é um perfil assim. É um perfil que eu mesclo mesmo um pouco da minha rotina e um pouco dessa questão de dar dicas de direito de família. Pensão alimentícia, dica, vai construir no terreno de alguém, toma cuidado, pacto pré-nupcial, todas essas questões. Questões relevantes, porque às vezes é algo tão simples e informação é poder.
E eu lembro que quando eu fui casar, eu cheguei no cartório e ela falou assim, qual regime que vocês vão casar? Ó, tem esse aqui é o que todo mundo casa. Eu já conhecia todos, porque eu já era formada. Aí eu já sabia qual que eu ia casar. Mas se você é uma pessoa que você não tem o mínimo de informação, você escolhe um regime de bens ali só pelo que todo mundo casa, sem você saber o que você tá fazendo. Então eu falei, nossa, as pessoas precisam de o mínimo de informação. E informação é poder. Se eu tenho esse conhecimento, seria ingrato da minha parte não poder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas. E é assim que eu uso o meu Instagram. E o fato de você mesclar justamente o lado profissional, a sua carreira e tudo mais, com a sua vida pessoal, na sua opinião, acabou contribuindo assim para que as pessoas gostassem tanto do seu conteúdo? Porque, principalmente alguns anos atrás, a gente não via tanto, né? As pessoas mostrando os dois lados. Ou mostra o lado profissional, ou a pessoa tem o perfil profissional, ou a pessoa mostra a vida pessoal dela. Era difícil a gente ver as duas coisas. Agora a gente tem visto um pouco mais. Mas você acha que isso, assim, que foi, digamos, um diferencial no teu caso? Ah, com toda certeza. Porque eu sempre, como eu falei, eu escolhi ser advogada, eu tinha 13 anos. Só que é uma profissão que eu falava assim, mas eu não quero criar rótulos, eu quero ser eu mesma. E será que vão aceitar? Porque, né? Então, no meu comecinho de profissão, eu me via usando roupas mais sérias para parecer mais velha, porque eu me formei muito novinha. Tinha uma carinha de novinha, então as pessoas desacreditavam, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não é isso, eu não sou assim. Eu tenho que ser eu mesma. Se a pessoa gostar de mim, vai ser pelo meu intelecto, pelo meu profissional, por quem eu sou, não por quem eu aparento ser. Então, eu falei, eu vou ser eu mesma, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, nessa época foi quando começou a surgir esses formatos de Instagram, de vida pessoal, com um pouco de vida profissional também, de mostrar o seu dia a dia. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque como pessoas se conectam com pessoas, eu senti que o meu público começou a ver, nossa, tá vendo? Aqui em casa é igual. Ah, olha, isso dá certo pra ela. Rolar aquela identificação, exatamente, né? Aquela troca, porque é uma troca. Eu sempre falo o seguinte, ninguém sabe tanto que não possa aprender algo com alguém e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar algo a alguém. Então, é sempre uma troca. Eu falo, meu Instagram é uma troca. Eu amo quando as pessoas me mandam um direct dando uma dica, agora que eu contei que eu estou grávida. E aí eu falei, gente, estou enjoando demais. Elas me mandam, olha, tal coisa dá certo. Toma uma aguinha gelada, faz gelo de limão. E eu gosto. Porque é boa essa interação, é gostoso, é saudável, sabe? Você vê que realmente o seu público está se conectando com você. Então, sim, eu acredito que essa interação, essa maneira de conduzir a minha rede social ajudou. E os profissionais do direito, como eles viram, assim, quando você começou? Você chegou a receber críticas, assim, desse tipo de pessoas, assim, pessoas da sua área profissional? Ou foi mais apoio? Não, eu, assim, vou falar dos meus amigos, né, advogados. Foi apoio. Todo mundo, nossa, que legal, incentivando, que legal, eu gosto dos seus vídeos. E comentando tudo. Claro que no Instagram a gente tem os haters, né? Então, normal. Você colocou sua carinha ali, todo dia vai vir. Tem gente que vai vir te elogiando, gostando, e tem gente que vai vir acabando com você. Mas já veio bastante hate pra você? Como é que foi? Tipo, já, foi. Não, e aí, como é que foi a primeira identificação quando você... Eu fiquei assustada, sabe? Nos primeiros, assim, eu lembro que tinha um que eu falei, nossa... Será que eu vou ter que apagar? E era um vídeo tão tranquilo, sabe? Era um vídeo que eu falava sobre se a criança tem que levar mochila para casa do pai, com os pertences pessoais. E o pessoal acabou comigo nesse vídeo. Separados, no caso. Isso. E a criança vai pro período de convivência, entendi, né? Na casa do outro. Se ele tem que levar uma mochila, uma mala com os pertences pessoais. Eu fui e disse lá, se tem ou se não tem, né? E acabaram comigo. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que apagar. Aí a minha sócia falou, você não vai apagar. Não vai porque você não fez nada de errado, tá tudo bem. Só isso tem que aprender a lidar. E aí eu fui aprendendo a lidar. Do mesmo jeito que eu fui aprendendo a lidar com as pessoas que vinham e acolhiam, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas que não gostavam ou que vinham me atacar de alguma forma. Agora, problemas, assim, eu sempre segui muito as regras da ética da OAB.
Então, quando nós temos lá o nosso limite, eu tenho limite. Eu sei até onde eu posso ir, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, se eu estou dentro desse limite, tá tudo certo. Então, não tive problemas quanto a isso. Só os haters mesmo de Instagram. Que são normais, né? Acho que toda pessoa que começa a ganhar uma certa visibilidade, uma certa notoriedade, ela acaba incomodando algumas pessoas. Então, eu já até já recebi também, né? E eu procuro, assim, pensar por esse lado, assim, sabe? Tipo, nossa, se tem hater, então significa que eu tô no caminho certo. Significa que eu tô... nem Jesus agradou todo mundo, né? Exatamente. Então... Ontem mesmo eu postei um vídeo e aí veio um. Aí eu falei assim, nossa, chegou até você, que bom, né? Você responde, então? Não, esse foi mentalmente, você não vou me dispor. Alguns eu respondo. Eu respondo sim. Porque é de cunho desrespeitoso, no caso? Às vezes sim. Às vezes alguns sim. Você também é mulher ou não? Também. Porque você pode ver, eu tenho muito cancelamento, tenho um monte de hate, né? Você pode ver que a maioria é com mulher, cara. Sim. E com minoria. Aí você vê que o preconceito tá instaurado, tá incrustado, né, doutora? Sim. Totalmente. Quando a pessoa tem ali uma tela na frente dela, aí ela se sente ainda mais à vontade para destilar esse ódio, né? Muitas vezes você vai no perfil e às vezes não é nem o perfil real da pessoa, é um fake. É igual uma vez eu falei, gente, internet na terra sem lei, não. Não é assim que vocês podem chegar, falar o que quer, destilar o veneno, humilhar a pessoa. Não é assim, tem consequências também. Mas, graças a Deus, nunca cheguei a um nível, assim, extremo. Era coisas tranquilas, digamos assim. Que dá pra relevar. Mas, no começo, eu sou muito autocrítica. Então, eu fiquei... E era tudo muito novo pra mim. Então, eu não sabia muito bem lidar. Hoje, isso já tem 4 anos. Então, hoje, pra mim... Já tá calejado já, né? Já é tranquilo. É porque você fica assustado quando você toma uma crítica de alguma coisa que você realmente não fez, né? Exato. E aí, assim, pô, será que, por exemplo... eu sou uma pessoa xinga de FDP, V e tal. Não sou isso. Por que a pessoa tá falando isso se não me conhece, né? Exato. E aí, tipo assim... No meio disso, cabe recurso jurídico? Se uma pessoa faz isso? Sim, daí tem os meios, né? Como eu disse, a internet não é terra sem lei. Então, dependendo da forma que a pessoa vem e fala... Hoje, nós vemos muitos casos desses, assim, que vai... Até vi de um casal que ex-BBBs, de tanta ofensa da filhinha deles, eles estão entrando com processos contra essas pessoas. Sim. Então, cabe sim processo. Por isso que eu falo, não é terra sem lei, toma cuidado. Você sabe que eu fui uma vez num jogo São Paulo e Santos, lá na Vila Belmiro. E aí, tinha um rapazinho que tava filho recém-nascido e tal, e com um filho menorzinho de 5 anos, 5, 6 anos. Aí o pai soltou um palavrão, aí ele falou, pai, você tá falando palavrão. Ele falou, filho, aqui é que nem... Isso me remarcou, ele falou, aqui é que nem internet. Campo de futebol e internet, pode falar palavrão quando você quiser, só não conta pra sua mãe. Já dando exemplo. É estranho, né? Não, e aí você vê, e aí é o exemplo pra criança, que eles falam assim, se meu pai faz isso, eu vou sentar mamona e vou começar a gritar com os outros também. E não pode. É igual que tava tendo, né, uns vídeos aí que você colocava criança dentro de um quarto, não sei se vocês chegaram a ver. Eu vou deixar o celular, eu vou sair, você pode falar tudo quanto é tipo de palavra feia que você quiser. Eu vi isso aí. Eu falei, nossa, não dá pra... Não condiz, né? Daí uma amiga minha me mandou, ela falou, você foi? Eu falei, jamais. Não, os meus filhos não falam. Lá em casa nós não temos esse tipo de... Tanto é que o meu filho ontem, ele chegou pra mim, ele tá em semana de provas, e ele chegou assim, mamãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu falei, fala, meu filho, o que aconteceu? Ele, ai, mãe, eu tirei só 5 na prova. Falei, filho, tá tudo bem? Ele, você tá brava? Falei, claro que não. Ele, eu sou um fracasso, né, mãe? Eu falei, filho, olha pra mamãe. Você é maravilhoso, você é lindo, você é criativo, você é divertido, você é inteligente, meu filho. Não pensa assim, é só uma prova. E eu parto do princípio que crianças são igualzinho uma florzinha. Se você rega ela com amor, ela vai crescer e vai ficar linda. Então, a criança, se a gente dá um bom exemplo, se a gente rega ela com palavras de amor, de afirmação, de carinho, ela vai se tornar um adulto muito melhor do que, às vezes, nós mesmos, né? Porque, às vezes, eu me pego com certas coisas. Eu falei, nossa, eu tô me igual, eu tô parecendo uma criança. Não, eu sou adulto, aqui sou eu. Então, vamos recapitular, né? E aí, quando eu falei isso pra ele, ele já...
ficou assim, mamãe, eu sou. Até eu falei, você é, meu filho, você é sim. Então, essas questões, pra mim, assim, eu fico, gente, não. Tanto é que eles, às vezes, eles têm acesso à tela. E eu sou hipócrita de falar aqui que meus filhos não têm acesso à tela. Eles têm. E eles gostam do Instagram. Porque eles aparecem. O Gael agora, ele não... Eu respeito muito isso. Isso é algo importante. O meu Instagram, ele mostra a minha vida. Parte da minha vida também. O meu esposo não gosta de aparecer. Eu respeito. O Gael tá numa fase que ele não gosta de aparecer. Eu também respeito. Ele tem quantos anos? O Gael tem 8. Só que daí eles têm acesso, eles assistem. E às vezes ele tá vendo assim, essa música não. Ele mesmo já vai tirando assim, ele já sabe o que pode, o que não pode, mas é o exemplo, como você disse, né? Você acha que tem tanto problema no campo jurídico que vocês, advogados, têm que intervir por conta mesmo da educação, por conta mesmo do exemplo? Você acha que esse é um dos fatores que aumentou? Sim. Na verdade, a educação de filhos é muito difícil, né? Não é algo fácil educar filhos no mundo de hoje, principalmente. É uma missão árdua. Nós, pais, temos uma missão árdua. E quando nós falamos ainda de pais separados, é mais difícil ainda. Porque aí os pais não estão... Quando os pais em conjunto já têm ali divergência, eu e meu marido às vezes divergimos. De opinião, é o casal, tá divergindo. Eu sou uma pessoa, ele é uma outra pessoa. Eu tenho uma criação, ele tem outra. E aí, quando os pais são separados, isso tende a intensificar. Então, em direito de família, nós temos muitos problemas com relação a isso, sim. E você entrou também num campo anteriormente, falando que a criança é como se fosse uma plantinha, né? Regando. Acho que nós somos contemporâneos da mesma idade, quase, né? E... acho que a criação nossa é muito diferente dos nossos filhos, cara. Muito. É muito diferente. Se eu tiro 5 na escola, minha mãe senta... Eu tava pensando nisso também. Se eu tiro 5 na escola, minha mãe pega quando ela tava de São Jorge, isso é doido. Mas eu acho que pra gente ver o quanto as coisas mudam e o quanto isso também influencia na criação, né? Em como isso vai impactar no futuro dessa criança, né? Sim. Quando ela for adolescente, quando ela for adulta. Porque você falando pra ela que tá tudo, pro filho, que tá tudo bem, não ir bem em uma prova, mas que ele tem infinitas outras qualidades e que ele não pode se resumir a um 5, a um número, a uma nota, né? E você tá mostrando diversas outras possibilidades, sim, né? Eu acho que tem a ver até com... acaba influenciando na própria autoestima, sim, né? E também gera uma questão, assim, muito, na minha opinião, de confiança entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. Porque se você, às vezes, briga com a criança... talvez na próxima vez que ela tire uma nota baixa, ela não fale. Sim. E ela vai se blindar disso aí, né? Porque ela vai ficar com medo daquela. Exatamente. E no seu caso, como é que foi ter essa percepção de criação? Você teve uma criação assim? Ou foi a experiência, né? Que você já foi mãe, agora... né, pela terceira vez, né, tá grávida. Como é que foi isso? Assim, foi com a experiência? Foi a sua criação mesmo? Não, minha criação foi estilo do Espada de São Jorge. Todo mundo, né? É a geração, eu acho, a geração. Né? Era muito diferente, né? E minha mãe falava que você era muito bocuda. E eu era mesmo, muito, sabe? E a minha filha é igualzinha. E aí, no começo, eu percebia que eu estava tendo esse mesmo comportamento. Porque era como eu sabia ser. Como eu via minha mãe sendo, como eu sabia ser. E também não a culpo. Não sou as pessoas que ficam, não, porque eu sou assim por culpa da... Não. Ela fez aquilo que ela estava ao alcance dela naquele momento e ela foi uma ótima mãe pra mim. Agradeço todos os dias pela mulher que ela foi na minha vida, que ela é. Ela foi educada também de uma forma parecida também, né? Muito pior, né? Muito pior. E aí eu comecei a perceber que dessa forma eu afastava mais o meu filho do que trazia ele pra perto de mim. Então eu comecei a mudar com ele, mudar a maneira de tratar. E aí, quando veio Maria Eduarda, eu tive que aprender a lidar com 2 crianças diferentes. Porque não adianta a gente querer tratar os 2 iguais. Não dá. Porque são 2 seres humanos diferentes. Cada um tem uma personalidade. Então, se eu falar com o Gael da forma que eu tenho que falar com a Maria Eduarda, eu vou quebrar o meu filho em 1000 pedacinhos. E se eu falar com a Maria Eduarda da forma que eu tenho que falar com o Gael, ela vai montar em mim, sair no galope. Porque ela é...
totalmente... É personalidade, né? Personalidade, exatamente. Então, com o Gael, eu tenho sempre que ter um cuidado a mais pra falar. Eles são crianças maravilhosas. E eu sempre falo assim, olha... A consequência da verdade é sempre melhor do que a consequência da mentira. Então, se você me fala algo que não é verdade, a consequência vai ser pior do que se você me falar algo que não foi bom, que foi errado, mas você tá me contando a verdade. Verdade, isso é fato. E isso eu aprendi com a minha mãe. A minha vida inteira também, eu não deixava as pessoas chegarem até minha mãe e falar, Raquel fez isso. Não, eu chegava e já contava. E eles são assim, eu ensinei dessa forma também. Então, o Gael, ele chega às vezes com a agenda na mão da escola. Mamãe, tem um bilhetinho aqui, eu acho que você não vai ficar muito feliz. E aí ele já fica do lado esperando. E teve um dia que ele fez isso e eu tava trabalhando. Eu falei, filho, vamos combinar o seguinte? Senta ali, assiste seu desenho. A mamãe, na hora do banho, a gente conversa. Só que eu já sabia, porque a escola já tinha me avisado. Então, mas ele veio, a primeira coisa que ele fez foi me entregar a agenda com o bilhete. E aí ele ficou, mamãe, a gente já vai tomar banho? E eu vi que aquilo tava gerando uma ansiedade nele. Eu falei, amor, fica tranquilo. A mamãe tá aqui terminando e a gente já vai conversar. E a hora que a gente foi pro banho, eu não fui direto perguntando. Eu fui conversando. Como foi seu dia? Qual foi a parte mais legal do seu dia? O que você gostou de fazer? E aí ele introduziu a história e me contou. E aí eu conversei com ele tranquilamente e falei, agora vamos dar um abraço? Ele me deu um abraço e o Gael, ele sempre fala assim pra mim, às vezes quando eu tô nervosa, agitada, e é algo que eu faço pra ele. Um abraço resolve? Aí eu falo, resolve. Aí ele me dá um abraço, pronto, agora vai ficar tudo bem. E eu faço assim também. Eu olho pra ele, um abraço resolve? E ele, sim. Agora, Maria Eduarda, se eu falo um abraço resolve, ela dá um grito e sai andando. Batendo o pezinho. Com ela é tudo diferente. Com ela eu já tenho que chamar, vamos conversar. Maria Eduarda, senta, olha pra mim. Como é tudo diferente. Então a gente aprende a lidar com cada um deles. De forma, e esse aqui é outro bebezinho, vai ser uma personalidade diferente também. Então eu acho que não tratar eles iguais, o amor é o mesmo, é igual. Não tem, não, é igual, é um amor surreal, não tem como explicar, mas a forma de você tratar, de você aconselhar, de você cuidar é diferente porque são pessoas diferentes. Nós não fomos criados em série, ninguém aqui é a boneca Barbie, um carrinho que foi ali tudo igual, com o número de lote. Cada um foi criado à sua maneira, tanto é que cada um tem a sua digital, cada um tem uma cor de íris de olho, é todo mundo, cada um tem a sua particularidade e a sua identidade. Isso tem que ser respeitado. Então eu sempre busquei tanto pela minha identidade, pelo respeito pela minha identidade, que hoje é o mínimo que eu quero para os meus filhos, que eles cresçam sabendo quem eles são. É, bem que a gente ouve falar, né, que cada maternidade é única. E eu acho que vários fatores, assim, influenciam nisso. Tipo, o momento que o casal tá, a idade, quando essa criança veio, a convivência com o irmão, sim, né? Quando você teve o primeiro filho, não tinha o segundo, enfim. E eu acho que isso também acaba resultando em personalidades diferentes, sim, e formas, assim, de tratar a maternidade diferentes também, né? Sem dúvidas. E quando tudo é diferente, o cenário é diferente. Quando eu tive o Gael, eu morava lá no Guarujá. E aí eu tive o Gael e eu vim embora porque eu não aguentei ficar lá. Falei, eu não aguento mais, eu preciso voltar, eu quero trabalhar na minha cidade. E o meu esposo continuou lá e eu voltei sozinha com o Gael. E ele vinha nos finais de semana. E eu fiquei assim 2 anos com o Gael em Jacareí e ele no Guarujá. E aí eu já engravidei, daí ele voltou pra cá. Em 2019 eu engravidei da Maria Eduarda. Então E eu engravidei dela e tive ela em pandemia. Então cada um pegou momentos diferentes da nossa vida. Eu casei grávida do Gael. Então ele pegou ali o início de casado. Eu era muito novinha, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 32. É diferente. A nossa maturidade, nós mudamos, nós amadurecemos e aprendemos. Filho não vem com manual. De como, olha, você vai cuidar assim, não existe. Ciclicamente você vai entender como é que a criança resolve no dia a dia, né? Exatamente, sim. Você vai aprendendo diariamente. E eu falava pro Gael, eu tô aprendendo a ser mãe e você tá aprendendo a ser filho. A gente pode se ajudar? Aí ele pode. O Gael ele é zen. Gael é zen. Maria Eduarda é um trovão. É pra equilibrar, né? É pra equilibrar. A da minha mãe falou assim, como será que vai ser? Eu falei, vai ser tão calminho. Minha mãe falou, mas você não é calma. Tem irmãs também ou não? Eu tenho um irmão. Você é diferente dele ou não? Totalmente diferente. Eu também sou. Você também, Carol?
Somos diferentes. Meu irmão, ele é amor da minha vida. Eu amo meu irmão. Ele não mora aqui, mora no Paraná, mas somos, assim, totalmente diferentes. E o meu esposo tem 2 irmãs. É assim, eu olho os 3 e falo, meu Deus, não, é muito, muito diferente. Díspare, né? Ninguém se parece, né? É muito diferente. Cada um é de um jeitinho. Mas depois quando vai... Por exemplo, eu gosto muito da minha irmã. Eu amo muito a minha irmã. É claro, irmã, né? Assim, só que a gente brigava muito quando a gente morava junto. Mas muito. Depois que ela foi embora, parece que a relação, ela melhorou 300, 400 vezes mais. É isso mesmo. E aí agora a gente... Fazia uns 5, 6 anos que eu não via a minha irmã. Aí eu reencontrei agora. Parecia que a gente... É diferente, só que passou 10 minutos, a gente já conseguiu quebrar o pau eu e ela, cara. Nossa, é bem... Irmãos. Irmãos. Vamos entrar na área do campo do direito. Vamos. Muito pepino, muito problema, doutora? Nossa, eu amo. Eu amo problema, né? E aí, qual foi o maior que você já pegou até agora? Olha... Conta uma história pra gente aí. Não posso abrir. Isso a gente não consigo abrir. Mas pra mim, os mais difíceis é quando os pais não conseguem entender que o melhor interesse da criança tem que prevalecer. Sim. Quando eles começam a se atacar Mas sabe aquela briga de quem pode mais? Briga de ego. E eles acham que o processo é o meio de eu tô ganhando, você tá perdendo. Não, agora eu tô ganhando, você tá perdendo. Vamos ver quem pode mais? E a criança fica sendo prejudicada, né? Não, é horrível isso aí. E aí, pro direito de família, nós temos um princípio, que é o melhor interesse da criança tem que ser resguardado. Então, não é ali o que o pai ou a mãe quer. É o melhor interesse da criança. Aquilo que for o melhor interesse dessa criança vai ser preservado. Doutora, mas assim... Tem muito pai, tem muita mãe que utiliza da criança para fazer algum tipo de estratégia jurídica, utiliza da criança para fazer algum tipo de chantagem entre pai e mãe? Infelizmente, sim. E aí, como é que você vê no campo jurídico? Você como mãe e depois você como advogada. Como é que você visualiza isso? E eu já fui também a criança, né? Que passou por essa situação. Então, para mim, é fácil identificar. Hoje, nós temos mecanismos no processo para identificar essas situações. Tem o setor técnico, né? Que cuida disso. Então, a gente manda esse processo, orienta, pede para o juiz se pode ir para um estudo psicossocial. Então, daí vai ter todo um estudo psicossocial para verificar o que está acontecendo. Existe hoje a alienação parental, né? Então, se essa criança está sendo alienada, se existe alienação parental, como é que está sendo exercida a guarda dessa criança, se tem um abuso de guarda, se os pais, eles conseguem exercer uma guarda compartilhada, se eles não conseguem exercer uma guarda compartilhada. Infelizmente, quando está num consenso, tu coloca na mão de uma terceira pessoa que não conhece, não sabe sobre um, sobre o outro, sobre a criança, e vai ter que decidir. Vai ter que ir lá e dar uma sentença que às vezes é dura. É dura. E aí pode recorrer, mas se for mantida, vai ficar aquela sentença. Entende? Então, sempre que uma mãe ou um pai me procura, eu falo, olha, tudo que vocês conseguirem resolver de forma consensual é melhor. Porque vocês são os pais. Ninguém melhor do que vocês para entender a sistemática de vida de vocês, da criança, as necessidades, o que precisa, o que não precisa. Só que, infelizmente, não são todos. Quando chega desse jeito no meu escritório, eu fico muito feliz, bato palma, nossa, fogos de artifício. Mas tem casos que não, que a gente tem que ir, calçar as tamancas e ser firme para poder prevalecer o direito da criança. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo, assim, olha, eu não vou ficar defendendo só o que você quer, eu vou defender o direito da criança, porque é o que prevalece. Então, não adianta, às vezes, você ficar ali só passando a mão na cabeça dos pais e aquela criança tá ali gritando que ela precisa de ajuda, que não tá bom daquele jeito e ninguém olha para a situação dela. Então, para mim, esses são os casos mais difíceis, mais complicados de lidar. Não é partilha de bens, não é nada disso. Nada, porque isso aí é material. A pessoa fica com raiva, fica com ranço, briga, xinga, mas é material. Aí quando você envolve uma criança que tá ali na sua primeira infância, ou adolescente, que é, né, a separação dói na criança. Traumatiza? Sim. Eu me traumatizei na separação dos meus pais. Não é algo simples, porque
do nada eu tinha meus pais, do nada não tinha mais, do nada meu pai não queria mais me ver, não queria mais falar comigo, aí tinha um processo, aí a gente tava morando na casa da minha avó, depois não tava mais na minha avó, então, claro, cada família de uma forma, não quer dizer que todas as histórias sejam como a minha, mas existem como a minha, existem outras que são mais estruturadas, mas de certa forma acaba assim respingando nessa criança. Então, para mim, quando essa criança não está sendo olhada com um olhar de amor e de cuidado, de fato, quando estão deixando as diferenças, as vespas, né, sobressaírem, para mim é o mais difícil. Nossa, imagino. E voltando a falar um pouquinho sobre maternidade, hoje eu percebo assim que tem sido cada vez mais comum a gente ver mães sendo personalidades já conhecidas, né, que tem um certo público nas redes ou não, meio assim que desromantizando a maternidade, mostrando a maternidade real, né? Que é difícil, que muitas vezes desafiadora, que conciliar o lado profissional com a maternidade é muito difícil e que existe a necessidade de haver uma rede de apoio, né? Na vida dessa mulher. E eu queria muito saber de vocês, o que você acha disso, se você acha assim importante, né, esse lado, porque a gente ouve muito falar assim, que ser mãe é lindo. Às vezes uma mulher fala que não quer ser mãe, ela é julgada, sim, né, como assim? Ser mãe é maravilhoso. Mas, né, talvez ela tenha motivos para isso, né? Então, como que você vê assim todo esse cenário? Eu amo ser mãe e eu amo a maternidade. E maternidade pra mim é igual videogame. Quando você passa uma fase, vem outra mais difícil. E é difícil mesmo, gente. E eu até me perguntaram uma vez, você grita? Eu falo, gente, claro que eu grito. Quem não grita? Ia ser hipócrita se eu dissesse que não grita. Até hoje eu vi uma postagem no Instagram assim, toda mãe grita, ela só não posta no Instagram. Mas todas gritam. É verdade. Não é? A gente não posta tudo, né? Mas eu gosto dessa parte de desromantizar a maternidade, porque realmente não é só o mar de rosa, não é só a parte linda, maravilhosa. Tem o dia que a criança não quer levantar pra ir pra escola, não quer tomar o café da manhã e chora e grita e rola de um lado, rola pro outro, e você tá atrasado pro trabalho, e aí você sai de casa sem tomar café da manhã, a criança esquece o caderno. Mas é só um dia... Eu pego pra mim, é só um dia ruim. É só um dia que começou... Mas essa sou eu. Tem pessoas que lidam de forma diferente. Mas cada um tem um jeito de lidar com a sua maternidade. E eu acho que isso é o ponto principal. É você se respeitar dentro da sua maternidade também. Porque daí depois a gente vem com a régua da comparação. Porque na internet também tem as mães que pregam uma maternidade que às vezes eu olho e falo, gente, isso é impraticável pra mim. Não dá, eu não consigo ser, e eu não sou assim, não dá. E aí se eu ficar me comparando, eu vou achar que eu sou uma péssima mãe, que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E não, eu sou a melhor mãe que os meus filhos podem ter. Então eu acho que você se respeitar já é meio caminho andado. E claro, não é fácil, maternidade não é fácil. Principalmente quando você tem essas multifunções, né? A minha rotina é super puxada, porque eu acordo às 5:30 da manhã, já saio, faço lanche das crianças, arrumo mochila, vou me arrumando, acordo eles, aí troco um, troco o outro, dou café da manhã e já vamos, tá na hora, escovo o dente, passa repelente, que agora tem que passar repelente, e vamos pra escola, vamos, eu não quero essa xuxinha de cabelo, respira fundo, vamos trocar a xuxinha de cabelo, levo pra escola, vou pro escritório, pego depois, vou pra casa, almoço, daí eu faço home office o período contrário pra poder ficar com eles em casa, porque antes ele ficava um período integral na escola. E aí eu comecei a sentir que eles precisavam um pouco mais da minha presença junto. Eu podia até estar trabalhando no meu escritório dentro de casa, mas o saber que eu estava ali era algo que eles estavam precisando. Eu senti isso nos meus filhos, então eu recalculei minha rota. Então, para mim, eu consigo hoje identificar as dificuldades da minha maternidade, de como eu estou maternando, sem me culpar, sem me julgar e sem me comparar. É desse jeito. Hoje, não deu certo, é só um dia ruim, amanhã é outro dia e vai dar tudo bem. Só que eu sei que, às vezes, não é isso que acontece.
Às vezes a pessoa se culpa, se frustra e chora, eu não consigo trabalhar, eu não consigo isso. Porque se a mãe trabalha fora, ela é uma mãe ruim porque ela tá trabalhando fora. Se a mãe não trabalha e tá em casa cuidando, nossa, mas você tinha que trabalhar, você não faz nada, depende do seu marido. Então, assim, é sempre um julgamento. É sempre um julgamento. E até quando me perguntam como você concilia, eu falo, gente, eu não sei como eu concilio, eu só concilio. Eu não tenho uma receita de bolo. Eu não sei como que eu faço. E uma das coisas que acho que me ajudou é porque eu não tinha uma carreira profissional e aí eu engravidei e veio meus filhos. Foi tudo junto. Eu passei no exame de ordem grávida, passei, Gaelzinho nasceu, com 1 mês do Gael fui fazer minha inscrição da UAB e comecei a advogar. Então a Raquel mãe e a Raquel advogada nasceram juntas. Então a minha rotina sempre foi essa, de estar lá com o bebê no carrinho e tô aqui trabalhando. Tenho atendimento para fazer, alguém vai cuidar do bebê, eu vou fazer atendimento. E eles respeitam, porque eles sabem que essa é a minha rotina. Então depois veio Maria Eduarda, não mudou. Agora vai vir um bebê, também não vai mudar, porque eu já tô nessa pegada. Então eu não me comparo, não me julgo. E quando alguém vem me perguntar, eu falo, gente, funciona pra mim, mas não sei se pra você. Você tem que descobrir o jeito que vai funcionar pra você. Não é igual, nós não somos pessoas iguais. Pode até ter a mesma profissão, mesmo estilo, mas não somos pessoas iguais. Cada um tem um jeito de conduzir a casa, cada um é de um jeito, né? Vem aquela questão de identidade de novo. Então, gosto dessa questão de não romantizar, porque maternidade não é só sorrisos e flores todos os dias. Tem dia que dá vontade de sair correndo. Tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. Lembra quando a mãe, com certeza a mãe de vocês falava também, eu vou embora dessa casa, eu vou sumir. Tem dia que tá uma clássica. Minha mãe falou ontem pra mim isso aí, ela falou, eu vou embora dessa casa. Eu falei, mãe, não vai. Tô com 27 anos, não vai falar que vai embora agora. Mas é algo que às vezes... A rede social, ela é muito boa, mas às vezes ela pode ser cruel. E nós não estamos livres de ouvir julgamentos, de ouvir opiniões. Tudo depende da nossa reação. Então, é como nós reagimos que vai dizer como você vai conduzir. Então, a pessoa pode chegar pra mim e falar, nossa, Raquel, mas o jeito que você faz, nossa, é errado, porque é isso... Eu posso pegar, receber aquilo e ficar o dia inteiro, nossa, eu sou péssima. Ai, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Você é de paranoia, parafuso, né? Exato. Ou eu posso receber aquilo e falar, tudo bem. Pronto, acabou. Absorvi. E é assim que eu ajo. Nem sempre foi assim, um processo pra eu chegar assim. Antes não, antes eu ficava na paranoia, chorava. Hoje não. Acho que vem a maturidade, vem outras... Nós vamos aprendendo a lidar com as situações. Mas a maternidade real também... pra mim é uma, pra você é outra. Não vai ser igual. Cada uma é única. Cada uma é única. Pra gente encerrar, Raquel, se alguém aí não te conhece, quer continuar te acompanhando aí nas redes sociais, como é que faz pra te acompanhar? Meu Instagram é DRA Raquel. De doutora. Doutora Raquel. Doutora Raquel. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi incrível o bate-papo, né? Incrível mesmo. E eu acho que é importante também a gente... falar sobre o saber jurídico, né, da família, porque muita gente ainda passa um perrengue e a criança sempre é a principal prejudicada no meio de uma briga entre pai e mãe que tá buscando divórcio. Raquel, obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, Israel, Carol, pela oportunidade. Uma delícia estar aqui com vocês. Obrigadão. Obrigadão. Foi um prazer. Para você que nos acompanhou até agora pela TV Band Vale, claro que pode seguir nos acompanhando nesse bate-papo mais do que especial pelas nossas redes sociais e também pelo seu agregador de podcast. Carol, foi muito bom hoje, né? Exatamente, Israel. A gente continua contando com a sua companhia e no próximo sábado com mais um super convidado aqui no Band Vale Cast. A gente espera você. Até lá. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.